Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o financiamento após a idade 50 a mais. Bom, se você ainda tem um sonho, né, de realizar a conquista do imóvel próprio ou também um investimento através do financiamento, esse vídeo então é para você. Eu sou o Eduardo Melo da Edex e eu estou aqui junto com a Gi. Olá, boa tarde, eu sou a Giovana Galelli, corretora de imóveis aqui de Maringá, especialista em imóveis na planta. Hoje temos o prazer de receber o Diogo Reis, consultor de crédito imobiliário aqui da cidade de Maringá. Diogo, se apresenta para nós. Olá pessoal, Diogo Reis, especialista em crédito imobiliário, consultor já há mais de 10 anos hoje no mercado, realizando a questão do crédito imobiliário. E não só de Maringá, mas em nível nacional, né? A gente hoje ajuda as pessoas a adquirir, igual o Eduardo falou, o seu sonho da casa própria ou até mesmo investimento através do financiamento imobiliário. Hoje, há um tempo atrás, né, a gente teve o prazer de se encontrar lá em São Paulo, num movimento aí diferente do mercado imobiliário, né, a Trinca, que é um movimento do GeoJ, Caio Carneiro, Flávio Augusto, e o Diogo, ele está participando como sócio, fundador. Me conta um pouquinho aí como foi esse encontro, né, com esse ecossistema e qual é a função ali, né, o que você está aí atuando dentro desse ecossistema. Então vamos lá, Gi. Então hoje a Trinca Real Estate, né, ela é uma extensão da Trinca, né, a Trinca igual você falou, Joel, Caio, Flávio Augusto, e a Trinca Real Estate ele veio junto com o César Reich, que é hoje um dos maiores dentro do mercado imobiliário, e a Trinca Real Estate ela fez com que o setor do mercado imobiliário, né, não só igual a minha parte de financiamento, mas corretores, incorporadoras, construtoras, imobiliárias, enfim, em nível Brasil e até fora do Brasil, se conectarem nesse ecossistema. Então, hoje, praticamente, nós estamos em quase 150 fundadores, sócios fundadores, né, da Trinca Real Estate, que faz essas conexões acontecerem já no nosso ecossistema de negociações, já passam hoje de 3 mil pessoas conectadas, né, não só no Brasil, mas hoje Itália, Estados Unidos muito forte, né? Já estamos com as parceiras até mesmo do crédito imobiliário fora do país. E no evento em São Paulo, até para te passar sobre isso, né? Foi um evento no Vibra São Paulo que deu 4.200 pessoas, você estava lá e pôde ter o conteúdo na íntegra, que foi maravilhoso, muita conexão, muito conhecimento sobre o mercado imobiliário. Sim, um conteúdo muito relevante e eu acho que a Trinca ela veio realmente para formalizar o que já acontecia ali nas entrelinhas, né? Exatamente. O mercado imobiliário ele já é isso, né? Geralmente ele tem 2 corretores, venda e compra, já é comum isso, né? E fez essa formalização, fez de uma forma mais profissional, né? Hoje a Trinca Real Estate nós estamos falando de negociações, já são mais de 2 bi aí em negociações em menos de um mês de formato, lançou 19 de agosto, a gente é um bebê e tem muito a evoluir no mercado. Então, vai agregar ao mercado, ao financiamento imobiliário, não só do dia a dia, mas a questão, igual o Eduardo falou aqui, nos 50, 40 a mais, né? Exatamente. É muito legal falar sobre isso, porque hoje a gente vê que esses movimentos, né, onde as pessoas se unem, fazem networks, conectam, é cada vez mais importante, né, para os empresários, para as pessoas que querem não só vender, mas que querem o melhor do mercado, né? Querem estar atualizadas com o melhor produto para entregar também o melhor para o seu cliente. Sim, exatamente. E assim, Diogo, entrando de fato já no nosso conteúdo hoje, eu queria perguntar para você, hoje esse público que tem 40, 50 anos, né? É tarde para se realizar um financiamento? Ainda dá tempo, né? Existe alguma restrição? A pessoa consegue com facilidade e tranquilidade? Então vamos lá, boa pergunta. Na verdade, a gente recebe essa pergunta muito nas nossas redes sociais, no dia a dia no escritório. E sim, pessoal, nunca é tarde para se conversar, já dizia, né, o poeta, mas sim, hoje não, a única restrição que tem, Eduardo, é a regra de mercado mesmo do Banco Central. Então, o financiamento imobiliário hoje, ele não pode passar a idade do cliente que está comprando, mais o prazo do financiamento, passar de 80 anos e 6 meses, 80 anos e meio que a gente fala, né? Então, essa é a regra de mercado. Do restante, é um cliente normal para todos. Então, 40, 50, é claro que aí conforme a idade vai avançando, sim, o prazo diminui, né? Às vezes, dependendo do valor do financiamento, a parcela vai ficar maior ou menor, enfim, mas a regra é tranquilo. A idade do cliente mais o financiamento
não pode passar de 80 anos. Então, em resumo, se eu tenho 50 anos, eu posso financiar um imóvel em 30 anos ainda, até os 80 anos, Exatamente. Né? Que é praticamente o prazo máximo não, que a gente tem. Né? Aí, hoje o financiamento imobiliário, o teto é 35 anos, né? 420 meses. Né? E aí, tranquilo, dá tranquilo. Dá tranquilo. Hoje, 30 anos, então, seria 380 meses. O cliente que tem 50 anos, ele pode. O de 60 anos, ele ficaria limitado só em 20 anos. Exatamente. Né? Em 240 meses, por exemplo. É aquela matemática. Aí vai correr o quê, Edu? A idade do cliente, né? E aí também a renda dele, porque se a gente está falando de menos prazo de financiamento... Parcela maior. Parcela um pouquinho maior e aí acaba tendo aquela questão da renda, quase uma regrinha de 3 ali, né? Sim. Idade, renda, financiamento, prazo, mas hoje a gente já consegue dar esse suporte para o cliente 40, 50, 60 a mais para financiar. E vou falar para você, até um detalhe, não sei as perguntas direito aí, mas é um prazer, cara, realizar financiamento para esse público, porque é a pessoa que se programou para poder chegar lá. É muito bom. Muito bom. Na semana passada a gente trouxe um conteúdo sobre consórcio, né? Então, assim, consórcio e financiamento independente são realizar sonhos, né? Trazer o sonho de uma casa própria ou até mesmo de um investimento. É claro que a gente sabe que o consórcio é algo mais programado, não é um autofinanciamento, não é igual o financiamento que você já tem o bem imediatamente, né? Então, se você já quer de imediato, com certeza o financiamento vai ser a melhor solução. Né? Se você tem a possibilidade de estar esperando, você pode fazer o autofinanciamento, ou seja, esperar um pouquinho mais, né? Como, por exemplo, adquirir um apartamento na planta, às vezes você pode adquirir um consórcio em paralelo para seguir pagando, né? Algo nesse sentido. São produtos que se completam. Hoje, dentro do escritório, a gente não atua porque tem parceiros como você, certo, né? Mas o financiamento imobiliário consórcio são produtos que se completam, eu digo no dia a dia para os meus clientes. E para o cliente que está 40, 50 a mais, se ele já pensou nessa programação, já teve com você um pouco antes, sentou lá com 30, 25 ou 35, com certeza ele vai chegar com 40, 50, quase contemplando a carta dele e vai conseguir fazer o investimento dele, a alavancagem dele e assim por diante. E a mesma coisa que o cara que chegar já com 40, 45, 50, né? A pessoa que vai estar lá já mais avançada e precisa adquirir esse imóvel no momento, o financiamento vai encaixar para ela dentro de um planejamento. Então, assim, eu acho que são produtos que se completam demais assim, no dia a dia. Às vezes vai ser aquela pessoa que já não quer esperar, então realmente o produto vai ser o financiamento sem dúvida. Aí, né? Exato. Diogo, e qual das modalidades hoje tem disponível de financiamento no Brasil? E qual seria a modalidade mais vantajosa aí para esse público 40 mais? Tá. 40, então, se nós falarmos de modalidade de financiamento, então nós vamos seguir para 2 modalidades principais ali. Assim, tem diversas em questão, tipo, se a gente partir para o lado de construtoras, incorporadoras, nós temos os associativos e tal, mas os mais conhecidos, né? Nós estamos falando de programa Minha Casa Minha Vida, então são os programas sociais, né? Tem fase 1, 2, 3 e 4, e para geralmente quando a gente vai para o público 40, 50, às vezes ele já tem o primeiro imóvel dele, então ele já não encaixa no Minha Casa Minha Vida, ele vai para o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, tá? E dentro desses programas, né, tanto o Minha Casa Minha Vida quanto o SBPE, nós vamos ter a modalidade saque e a modalidade price, né? A saque é aquela que começa um pouquinho maior a parcela, ela vai diminuindo, ela vai amortizando, e a price é aquela que eu costumo dizer que ela não é fixa, né? Ela é linear, né? Ela fica uma parcela mais barata, só que ela é linear conforme o tempo. O que é mais vantajoso? Eu sempre pergunto para o cliente qual é o planejamento dele, né? O Eduardo trabalha muito com isso, com planejamento, né? Dá essa segurança para o cliente. Eu sempre pergunto para o cliente qual é a realidade dele. Se ele consegue pagar hoje uma parcela um pouco maior para ir amortizando, eu acho melhor. Eu, particularmente, Diogo, assim, saque melhor. Mas, às vezes, o momento da pessoa atual é ela ter uma parcela menor. E ela encaixar, às vezes, trocar o aluguel pela parcela do financiamento, pagar algo que é dela. Eu sou meio... O pessoal fala assim, nossa, compensa alugar, para que eu vou pagar taxa de juros? Mas é tão gostoso você pagar o que é seu, né? Eu defendo essa hipótese, né? O Joel no evento também defendeu essa hipótese, que é ela vai trocar a parcela de um aluguel com a parcela do financiamento, aí às vezes a price vai encaixar, às vezes ela já está vendendo um imóvel e vai quitar antes esse financiamento, e aí a gente sabe que tem algumas curvas de decisões ali com 3, 5 ou 7 anos que quitar o financiamento antes, na price fica melhor, porque você
paga menos juros ali no montante da parcela, enfim. É muito momentâneo que a gente vai estar decidindo ali com o cliente, corretor, e o que vai ser melhor. Sempre que o melhor é o melhor momento do cliente e a gente decide na hora. E Diogo, você tocou num ponto muito interessante, que foi poder quitar o financiamento de forma antecipada. E muita gente às vezes tem a dúvida, o que vale mais a pena, o consórcio ou o financiamento? Em regra, né, a gente fala, o consórcio ele não tem juros, financiamento sim, só que se você for fazer um financiamento para quitação num curto prazo de até 10 anos, às vezes pode ser que o financiamento vale mais a pena do que o consórcio. Então assim, a gente precisa entender mesmo qual a necessidade do cliente, quanto tempo ele deseja quitar esse imóvel, para a gente conseguir fazer o planejamento de forma correta. Então, em cada caso, né, a gente vai ver qual é o produto melhor para cada cliente. Exatamente. Assim, ó, não é uma ou duas ou três vezes que já aconteceu. O cliente ele quer fazer a programação numa alavancagem patrimonial, um investimento. A pessoa não tem muita disciplina de guardar o dinheiro e aí ela faz o consórcio. E aí, só que aí surgiu uma oportunidade da compra do imóvel já para ela entrar. E muitas das vezes acontece de ela fazer o financiamento imobiliário e já poder adquirir o financiamento e logo em seguida ter a sorte de fazer uma contemplação na carta de crédito e fazer essa amortização dentro com a carta de crédito, amortizar, né? Para vocês entenderem o termo amortizar é pagar, né? O financiamento imobiliário. Claro que aí vai na regra de cada consorciadora e assim por diante, mas assim, é igual eu sempre falo, é sempre o momento, a estratégia, o conversado, o analisado, e aí é o que a gente faz de melhor, né, dar assessoria para a galera ficar tranquilo quanto a isso, né, com os clientes. Diogo, a gente sabe que muitas pessoas nessa faixa etária trabalham como pessoas autônomas, né? Ou já são aposentadas. Como funciona a questão da comprovação de renda e o que elas precisam ter de documentação necessária aí para ter acesso a esse financiamento? Qual é o processo? Eu sempre parto do princípio, Gi, que aí você tem que orientar a pessoa da melhor forma possível. Hoje, quando a gente fala de autônomo, hoje grandes instituições financeiras do mercado já aceitam o extrato bancário como comprovação de renda. Então, você pega lá os últimos 3 meses da movimentação dele, por mais que ele é aposentado, às vezes ela trabalha com a venda direta, ela faz um crochê, ela, enfim, trabalha de cuidadora, tem N profissões depois que ela se aposenta, que ela consegue receber na conta. E ela pode usar o extrato bancário, ela pode usar os 3 olerites de aposentadoria, ela pode usar, às vezes ela trabalha ainda numa outra função e é aposentada de uma outra, então você pode se somar esses olerites. Às vezes a aposentadoria ela faz o imposto de renda também, então dá para usar o imposto de renda. Hoje já não é mais um limitador para a pessoa que é autônoma não fazer um financiamento imobiliário. É igual eu sempre falo, é você ter uma assessoria correta para que você consiga identificar qual instituição financeira ela vai aceitar aquele perfil de cliente. E aí, a partir daí, você consegue ver qual é o financiamento. E aí, você vai ver qual é a renda dela, na informalidade, a gente fala informalidade, né? Parece que é uma coisa tão ruim, né? Mas não, a pessoa às vezes trabalha de forma autônoma. Hoje já se aposentou e trabalha por conta. Então, hoje, extrato bancário, enfim, declaração de renda informal do contador, algumas instituições têm aceitado. Muito bom saber disso, né? Então, não precisa ali ter realmente só a declaração de imposto de renda, aceita a movimentação bancária, então busque alguém que realmente saiba orientar da melhor maneira. É isso que eu costumo dizer, sempre buscar um profissional que sabe o que está fazendo. Hoje a gente tem muitas instituições bancárias, né, no mercado, então não só aquele padrão que a gente tinha antigamente de um banco XYZ só. E assim, o que eu queria perguntar para você também, Diogo, é sobre a questão da taxa de juros, né? Como que está funcionando hoje? Hoje a gente sabe que a gente vive um momento onde a taxa Selic, que é a que regula a taxa de juros, está a 15%, né? Agora, 5 de setembro foi confirmado que ela se mantém a 15%. Então, a gente sabe que estamos aí com as taxas mais altas dos últimos 10 anos. E como que está funcionando as taxas, né, dos financiamentos, dos bancos que você trabalha? Eu digo que a taxa de juros hoje, Eduardo, ele é praticamente um banalizador do que o cliente consegue comprar. Tá? Se a gente pegar, igual você falou dos últimos 10, mas vamos falar ali até 10, vamos travar em 10, 2014 e 2016, a gente já teve taxa de juros a 14, 15% ao ano do imobiliário, em Selic mais alta.
né? O mercado imobiliário hoje, ele fica em torno de 10 a 12% as taxas de juros. Então, hoje você tem Caixa Econômica numa taxa customizada ali de 10%, né? Tirando os programas sociais, que aí a gente está falando Minha Casa Minha Vida vai a partir de 6, 7% ao ano. Mas se nós formos falarmos hoje dos bancos em gerais, a média sempre vai ser de 10 a 12% a 13%. Nem sei se é a próxima pergunta, mas eu já vou dar um gancho. Diogo, compensa financiar? Sim, porque hoje a Selic está a 15%, igual você falou. Se hoje ele deixar o dinheiro dele rendendo a 15%, né, se eu ficar falando muito isso, daqui a pouco o governo volta atrás, né? Mas assim, a 15% e você está pagando a 13% ao ano de média, então se você deixar rendendo, ele praticamente paga o financiamento. Então as pessoas têm que entender, principalmente nesse público 40, 50 mais, se nós vamos falar de investidores, às vezes ele vai lá e descapitalizar no momento de segurança do país, gastar o dinheiro dele, pagar à vista, sendo que ele pode tomar o financiamento. Né? A gente falou que o prazo encaixa, a comprovação de renda encaixa, e aí a gente, se tudo encaixa, por que eu vou me descapitalizar? Ou às vezes ele pega uma oportunidade melhor, às vezes ele fica ali no imóvel, vamos dar um exemplo, 300 mil, 400 mil, sendo que às vezes ele pode pegar um imóvel maior, um pouco mais novo, qualificado, por 500, dá uma entrada e financia o resto. Então é uma questão de estratégia. Então hoje o financiamento imobiliário, as taxas de juros está isso. E Eduardo, a gente acostumou muito com as taxas de juros da pandemia. Então a gente ficava muito travado com aquela questão de 6,99%, 7,99% na época da pandemia que a Selic chegou a 2%. Sim. Então, logo hoje, ela já está entrando na normalidade. A gente sabe que uma Selic a 15% é muito alta, mas o mercado está se banalizando isso, né? A gente não vai entrar no mérito político, econômico, mas para o financiamento imobiliário hoje, e principalmente se a gente for falar na cidade de Maringá, que é onde nós estamos, a gente tem a curva de valorização do imóvel e assim por diante, né? Que a gente, tanto para o financiamento imobiliário quanto para o consórcio, a gente visa muito isso, o cliente fazer o planejamento dele, o que ele está comprando hoje, a gente tem que entender que nos próximos 10 anos, e aí escolher uma boa corretora de imóveis para conseguir saber qual região está valorizando, o quanto vai valorizar, se aquele imóvel que está comprando vai valorizar num ciclo de 5, 10 anos, então a gente acaba vendo tudo, não é só a taxa de juros, e a pessoa fica assim, nossa, o juros está alto, perante a quê? Eu sempre faço essa pergunta, perante a quê? Perante o que, qual investimento está alto, né? E aí, se a gente for partir para o consórcio, o cara vai fazer um planejamento financeiro sem os juros. E aí tem a correção lá na frente, tipo assim, de quanto o imóvel vai valorizar, de quanto a carta dele já vai estar valorizada também daqui 5, 10 anos na programação. Então, sempre faço a pergunta assim, tá cara perante a quê? Né? Perfeito. Trouxe uma colocação muito boa e o que eu achei muito legal é realmente, assim, quando a gente tem taxa Selic alta e juros altos, a gente tem poupanças ou aplicações como renda fixa pagando muito bem, né? Então, para quem já tem dinheiro, para quem já é um investidor, isso pode ser um cenário que você consiga se aproveitar desse cenário, né? Diferentemente, às vezes, daquele público que ainda não tem um imóvel, que talvez para ele fosse mais interessante um produto como consórcio ou um apartamento na planta, que daí ele conseguiria se programar de uma forma melhor, né? Exatamente. Diogo, e qual dica você dá para essa pessoa que ela precisa fazer esse planejamento financeiro para isso? Qual é o primeiro passo? O que ela precisa? Qual é o primeiro passo para ela dar aí para esse sonho do primeiro imóvel ou de fazer um investimento? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo e dica que eu dou para quem quer realizar o sonho da compra da casa própria ou investimento, ele não perguntar para o vizinho que não sabe sobre financiamento imobiliário, sobre investimento. Ele tem que procurar um especialista. Tem que procurar quem tem. Hoje, infelizmente, no nosso Brasil, a gente está cheio de especialistas de vários assuntos, né? Igual hoje a gente está aqui no podcast, aqui no programa, existe uma equipe toda aqui que sabe o que é câmera, fio, enfim, qual é o problema. Eduardo sabe sobre consórcio, direito imobiliário, Giovana sabe corretagem, Diogo sabe sobre financiamento. Então a primeira coisa é você procurar um profissional capacitado, né? Segundo, planejamento. Não fazer nada na loucura, porque às vezes o mercado, você vai perder a compra da casa, você vai comprar, você vai perder o momento. Cada um acredita no que quer, eu acredito muito que cada coisa tem a sua coisa, né? Deus prepara as coisas, mas assim, faça um planejamento, não faz as coisas no susto. Você vai fazer uma compra para futura, planeje um consórcio. Se quer algo rápido, um financiamento, se vai fazer algo misto, né, que a gente fala, mas procura profissionais e se planeja. Então, se é um autônomo,
organiza-se com a questão das movimentações bancárias, não fique em 300 bancos, né? Centraliza ali a movimentação com uma instituição financeira, fideliza isso. Eu acho que é muito importante isso, Eduardo. As pessoas começam a tirar de tudo quanto é lado, começam a tentar aprovar de tudo quanto é lado, e aí na hora que foi ver não aprova nada, os cadastros estão tudo queimado, vamos dizer assim, o popular falando, né, nos bancos, e ela não consegue adquirir o financiamento dela, e aí é que para ser uma realização de um sonho, ou de um objetivo, fica uma frustração. Fica uma frustração. Né? E nós falamos de um público de 40, 50 a mais, não tem mais tempo de frustração. Então, ela tem que começar a ser assertiva. Né? Às vezes, aquela vida toda que ela planejou para comprar o imóvel e por causa, às vezes, nosso mercado imobiliário tem, a palavra é feia, mas assim, picareta, né? Dá o jeitinho, não existe jeitinho para financiamento imobiliário, não existe jeitinho para consórcio, são números, são contas que se fazem, são análise de crédito, né? Então, hoje procurar um profissional é o primeiro passo, Giz. E depois, o planejamento. Então, senta com a pessoa, faz o planejamento familiar, se é uma pessoa casada, se é uma pessoa solteira, se ela é divorciada, se ela é mãe solteira. Cara, hoje, se você faz um planejamento, essa é a palavra da vez. Planejamento e uma compra consciente. Eu tenho certeza que ela vai conseguir, Eduardo, adquirir o seu imóvel, independente da idade de 30, 40, 50, 60 mais, ela vai conseguir. Né? Questão de tempo, tem mais alguma pergunta? Eu vou fazer uma finalização bem bacana sobre isso daí. Diogo, até você já respondeu minha outra pergunta, né? Porque ela falava que quais erros e armadilhas, né, essas pessoas devem evitar cometer, né? Não deixar de procurar um bom profissional. Eu acho que isso é o ponto mais importante. E planejamento, né? Acho que quando a gente tem uma dor, a gente vai ao médico. Quando a gente precisa de um profissional do serviço financeiro, a gente vai ao banco. Quando a gente precisa de um consórcio, a gente vai ali, né, na pessoa que faz o consórcio, assim como o Eduardo, e essa pessoa ela precisa de uma orientação de uma pessoa que entende do mercado, entende da taxa de juros, né? Claro, o corretor, ele orienta até certo ponto, né? Depois vem toda essa consultoria financeira, né, e do crédito imobiliário que você presta ali no seu escritório. Eu sei que você atende não só, né, o final ali, o público final dessas pessoas, mas que você também dá orientação aí para vários profissionais. Então, você já respondeu uma pergunta. Eu acho que, assim, vou até ser mais a fundo nisso, bem profissional, né? Você não vai procurar um médico que não tem um CRM, um advogado que não tem um OAB, um corretor que não tem um CRESE, um consultor de financiamento que não tem uma certificação. Então, tudo tem um regulamento. Você não vai numa imobiliária que não tem um CRESE imobiliário. Então, assim, certifique-se. Eu tenho um ditado, a gente está falando do público 40, 50 mais, né? Vamos identificar. Não existe almoço grátis, não existe o conto de fadas, existe o certo, existe as pessoas certas, os profissionais certos. Então, veja se esse profissional, um corretor de imóveis, falando sobre imobiliário, né? Ele tem o CRESE, se a imobiliária tem o CRESE, a pessoa tem um jurídico, né? O Eduardo é advogado na área de direito imobiliário. Então, assim, certifique-se, gente. Não cai em conversa de picareta, porque isso é o que frustra o mercado e, com certeza, para esse público, Eduardo, não dá tempo de errar. Né? O tempo hoje é precioso. E finalizando hoje sobre esse tema, quando a gente realiza um financiamento imobiliário, é um público que eu gosto muito de atender. Eu já dava para contar um livro aqui, mas nosso tempo é curto. Tá emocionando, porque é um financiamento imobiliário. Uma vez a gente foi assinar e a pessoa travou na hora da assinatura, com a emoção de estar realizando o sonho do compra da casa própria, e você vê, tipo assim, tava os filhos, mãe, pai, aquele momento era um café da tarde, e aí todo mundo começou a chorar, e a gente teve que segurar, porque aí não pode ter rasura, né? E é muito bom, cara, é muito bom, é realizador essa parte do financiamento imobiliário para esse segmento de 30, 40, 50, 60 a mais. É muito legal a gente ver histórias assim, né? E como vocês mesmos disseram, para que esse sonho não vire um pesadelo, eu acho que a certificação, como você trouxe, isso é o mínimo, né? Eu acho que hoje os profissionais eles precisam buscar muito e muito além da certificação mínima, né? Tá sempre estudando e trazendo sempre o melhor para o cliente.
E é muito legal, sempre pesquisar, como eu disse, para que o sonho não vire um pesadelo, né? E, Diego, uma outra questão também. Se eu já tenho um financiamento, ou se eu faço um financiamento nesse momento agora, onde a taxa de juros está maior, e o mercado muda daqui a 1, 2 anos, né? E eu verifico que existem taxas melhores. Tem como eu refazer fazer essa portabilidade desse financiamento, refazer esse financiamento? Como que isso funciona? Com certeza, com certeza. Hoje, o crédito imobiliário, em geral, ele tá simples, né? Então, você pode pedir a portabilidade, né? Você viu que, de fato, abaixou as taxas de juros, faz a viabilidade de estudo, né? Vocês sempre vão ouvir falar sobre planejamento. Faça a viabilidade, vê se de fato compensa, né? Vê se de fato aquelas primeiras parcelas ficam mais barato, se não tem nenhum seguro embutido ali no meio, né? Uma presta-vista, algo que onera depois lá na frente. Porque às vezes você faz a portabilidade, mas lá na frente você ganha a surpresa que os juros é mais caro do outro banco na questão de seguros. E naquele primeiro momento não falou, né? O que eu sempre dou a dica é de fazer a portabilidade e nunca querer fazer revisão de taxa de juros. Ah, Diogo, mas o advogado me orientou, e aí é a sua área, né? Mas então, antes de você contratar, vê se de fato aqueles juros que está cobrando, as condições que está sendo feita, ela de fato ela é coesiva com o que você está contratando. Por quê? Uma vez que você depois faz esse revisionário, que a gente fala dentro do mercado, depois fica até difícil para você fazer uma portabilidade. E hoje a portabilidade é super comum. Nós fizemos isso em 2014, 2016, igual você tem no começo do programa, com taxas de 16, quando teve a pandemia, que as taxas foram para 7, 8 ou 6,99, teve financiamento que a gente conseguiu amortizar ali, liquidar 300 mil. Então, é possível sim fazer a portabilidade. Por isso eu digo que a taxa de juros hoje ele não é um fator decisivo na questão da compra. Se a compra está sendo uma oportunidade, porque taxa de juros alta, o crédito fica mais restrito, mais oportunidades de venda, oportunidades de compra melhor, que aí a Giovana é a área dela, vai aparecer, tá? E aí, se o seu sonho se encaixa, renda se encaixa, tudo se encaixa, eu acho que tem que... E eu trouxe a ideia ainda de refinanciamento e portabilidade. Existe diferença? É a mesma coisa também ou não? São coisas diferentes. Refinanciamento, a gente está falando de um setor de Home Equity, daria para a gente fazer só um bate-papo sobre Home Equity, que é o crédito com garantia do imóvel, então dá para se fazer, tá? E o financiamento imobiliário são aquisições. Então, o refinanciamento é a pessoa levantar um crédito através de um bem, né, do imóvel, né, que a gente, aqui no Brasil é muito costume ver no veículo, né, o refinanciamento. E Estados Unidos mesmo, o Home Equity, né, o crédito com garantia do imóvel, já está se tornando comum também para ter capital de giro, etc., outros investimentos. Tá? Edu, e caso a pessoa não consiga um financiamento, o que você indicaria para essa pessoa? Como o Diego mesmo trouxe, né, o financiamento, às vezes, quando a taxa sobe, a gente tem taxa alta, então ele fica um pouco mais restrito, né, precisa ter uma comprovação, seja formal, seja através de uma movimentação. Então, quando a pessoa não consegue o financiamento, ela tem a estratégia de ir para o consórcio, seja uma programação para contemplar um consórcio, seja estruturar uma contemplação se ele tiver um lance, né, ou se ele tiver um recurso próprio, tiver ali 30%, 40% para efetividade de lance, e também tem a possibilidade hoje de já comprar o contemplado. Por exemplo, tem muitas empresas como a gente que já está há 9 anos no mercado, e nós temos muitos contemplados todos os meses. Então, adquirir já uma carta contemplada, é claro que você vai estar pagando, além da taxa administrativa, o ágio, né, que é o ganho ali do cliente que está fazendo a revenda, que está transformando o consórcio em investimento. Mas ainda assim, é bem mais vantajoso se a gente for comparar o financiamento com juros. Aí qual que é a avaliação, né? Se o cliente for, às vezes, financiar e pagar em um prazo menor, pode ser que o financiamento fique mais vantajoso. Então, é sentar e conversar com o cliente e trazer soluções para ele. Realmente alinhar as estratégicas. E o Diogo comentou sobre essa alegria, né, de realizar. Eu acho que a gente chega no ápice, assim, quando a gente realmente transforma a vida do cliente, quando a gente muda aquela realidade que talvez para o cliente às vezes parecia tão distante. Então, procure um bom profissional, pessoas que realmente possam te dar a maior orientação, te ajudar. E realmente tem clientes assim que a gente realmente pega na mão, desenha tudo o que precisa ser feito. E quando a gente chega assim no resultado, né, no ganho daquele cliente, é uma satisfação muito grande, tanto pessoal para nós, como profissional também, né? Entender que aquele cliente, a gente mudou aquela realidade, que a gente fez a diferença nessa vida, né? Então, acho que
mudar, transformar e poder ajudar, é o que a nossa profissão é o essencial, Nosso né? mercado, O nosso propósito é ajudar, a orientar, a trazer as melhores oportunidades na mesa para o cliente e destrinchar todas para elas mesmas. Legal, e como nós trouxemos aqui, né, consórcio e financiamento, os dois produtos podem ser produtos bons, isso vai depender do momento de vida que você vive, né, se você quer programar, planejar, ou se você já quer o bem imediato. E, Diogo, para a gente poder finalizar também, né, e a gente poder trazer algumas ideias de alguns lançamentos para a gente, qual que é a mensagem que você deixa para esse público 40 a 50 mais, então, que tem desejo agora de realizar um financiamento ou a casa própria? Ótimo. Planejamento e execução. Tá? Não se faça nada sem planejamento. Uma pessoa que está com 40, 50 mais, ela provavelmente já se planejou ou vem se planejando, e se não fez, corra, porque igual eu falei, o tempo é mais curto e ela precisa se planejar, se organizar. Eu acho que a mensagem final é isso: planejamento e organização na vida financeira para poder executar o financiamento. Legal. Maringá hoje ela tem diversos lançamentos, né? E eu quero aqui falar de alguns lançamentos hoje interessantes aqui na cidade, né? Nós temos o empreendimento Amalfi, da construtora Design, tá? Um pré-lançamento na região da Carlos Borges. Depois nós vamos lá para a zona norte da cidade, onde a gente tem um lançamento da construtora MRV, um perfil que contempla aí Minha Casa Minha Vida, chama Mirante do Alvorada. Então, para você que quer ir buscar o primeiro imóvel, quer garantir as taxas do Minha Casa Minha Vida, esse imóvel também faz sentido para você. E depois, para um outro lançamento, esse ainda está no forno, se chama Avalon, da construtora LBX, vai sair próximo ali do Jardim América. Então essa região aí da cidade está acontecendo uma movimentação diferente, né? Vem a abertura de uma grande loja de varejo ali para essa região. Então, se você está buscando morar ou investir, esses imóveis faz sentido para você. Bom, obrigado por estar até aqui com a gente, tá? Esse foi o Café com Negócios. Eu sou o Eduardo Melo, da Edex. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, que nós mesmos vamos responder essas dúvidas. E siga a nossa página, @Edex, para ficar ligado, né, sobre todo o conteúdo sobre o consórcio. Pessoal, quero agradecer quem acompanhou a gente até aqui. Também quero deixar meu Instagram, @giovana.gimóveis. E também quero pedir para vocês deixarem alguma dúvida, pergunta para mim, para o Eduardo, para o Diogo, que a gente vai estar respondendo vocês aqui no comentário. E se vocês tiverem alguma dúvida referente aos imóveis em lançamento de Maringá, eu também vou prestar aí, responder todas as perguntas. Bom, Eduardo, obrigado pelo convite. Giovana, obrigado pelo convite. É sempre um prazer bater esse papo com vocês, para um público tão seleto. E eu também vou fazer meu jabá aqui, né? Vou deixar lá, @Diogo Reis Financiamentos. Vai lá no Instagram. No Instagram do escritório tem muito conteúdo, né? Se a gente fosse falar tudo aqui, vai lá, tem uma biblioteca de assunto que vocês podem tirar as dúvidas de vocês. E qualquer coisa pode chamar a equipe, chama o Eduardo, chama a Giovana, chama o pessoal do escritório, que eu tenho certeza que a gente vai poder te ajudar a realizar esse sonho, esse projeto da casa própria, ou até mesmo de um investimento, futuro investimento, junto com os nossos parceiros. Obrigado mais uma vez. Contem comigo. Eu que agradeço, Diogo. Sempre é um prazer estar com você e com o Eduardo. Obrigado, fico feliz por ter aceito o nosso convite. Valeu, grande abraço.